Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, falamos no último programa sobre os sinais do reino de Deus. Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais. Atos 2, 22. Esses prodígios, esses sinais, esses milagres manifestam que o reino de Deus está presente nele. Os milagres dão testemunho de que Jesus é o Messias anunciado. Os sinais operados por Jesus testemunham de que o Pai o enviou. Eles convidam a crer em Jesus. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras do Pai. Vimos também que os sinais podem ser ocasião de escândalo, né? Sabemos que, mesmo em Nazaré, Jesus não pôde realizar muitos milagres por causa da falta de fé daquela gente. Porque quando souberam dos seus milagres, dos seus sinais, eles se escandalizaram deles. Pior ainda, existiram aqueles que eram tão resistentes à mensagem de Jesus que diziam que era pelo poder de Beelzebul que ele expulsa os demônios. Ou seja, os milagres, eles não foram feitos para satisfazer a curiosidade de pessoas que gostam de ver mágicas. Tanto que Jesus foi enviado por Pilatos a Herodes, que estava de passagem por Jerusalém, e Herodes, que era adversário de Pilatos, estava curioso para receber Jesus, na expectativa de presenciar algum milagre. Jesus não fez nada, Jesus ficou quieto, não respondeu a nenhuma das suas perguntas, tanto que Herodes pensou que ele fosse um bobalhão e o devolveu a Pilatos. Mas, pelo menos os evangelhos, São João disse que a partir daquele momento, os dois que eram adversários se tornaram amigos, Herodes e Pilatos. Então, com isso, nós chegamos ao parágrafo 549. Jesus, com seus sinais, ele libertou algumas pessoas de males terrenos, ou terrestres, se preferirem. Jesus deu pão, a multiplicação dos pães, né, para saciar a fome da multidão. Então Jesus matou a fome de pessoas que estavam afligidas por este mal. Jesus cuidou para que a injustiça não prevalecesse. Jesus mostrou a face misericordiosa do Pai. Basta lembrar, por exemplo, o caso da pecadora arrependida. Jesus livrou muitas pessoas de doenças. Muitos doentes se aproximavam dele para serem curados. E Jesus, inclusive, libertou pessoas, seus contemporâneos, do mal maior que é a morte. No entanto, esses sinais, que são sinais messiânicos, que são sinais de que Jesus é o Messias, o Cristo, eles não significam que Jesus veio para abolir todos os males da terra. Por exemplo, na discussão em torno do dinheiro aos pobres, né? Pobres sempre tereis entre vós, disse Jesus. A mim, porém, nem sempre o tereis. Então Jesus não veio para abolir os males da terra, mas para libertar a humanidade do mais grave de todos os males, ou da maior de todas as escravidões, que é a escravidão do pecado. Porque, afinal de contas, é do pecado que vem tantos outros males, né? O pecado causa empecilhos à vocação dos filhos de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. Ou seja, a ação de Jesus, ela não para nos sintomas, ela vai à raiz. E a raiz é justamente essa realidade tenebrosa sobre a qual nós já falamos longamente em programas anteriores, mas que precisa sempre retomar e resgatar. Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado. Parágrafo 550. O advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás.
Se expulso, no entanto, pelo Espírito de Deus, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. Como já disse antes, muita gente acusava Jesus de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus vai dizer, bom, se Satanás está dividido, se Satanás está contra Satanás, então o seu reino não poderá subsistir. No entanto, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então é porque o reino de Deus já está no meio de vós. O reino de Deus já chegou até vós. Em outra passagem, o evangelista traz, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. O fato é que a chegada do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Os exorcismos de Jesus libertam homens do domínio dos demônios. Mas, na realidade, eles antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo, como está em João 12, 31. É o príncipe deste mundo que foi expulso com a glorificação do Senhor. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Deus reinou do alto do madeiro. Aliás, Jesus mesmo já tinha dito, e São João nos transmite, né? Quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. E mais ainda, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. Então vejam, meus queridos, com isso nós terminamos mais um bloco de parágrafos do nosso catecismo que falam dos sinais do reino de Deus. Agora nós vamos falar de um outro tema que tem a ver com o reino de Deus e que, de certa maneira, tem muito a ver com a igreja, as chaves do reino. Parágrafo 551. Desde o início da sua vida pública, Jesus escolhe homens, em número de 12, para estar com ele e para participar da sua missão. Isso está, por exemplo, em Marcos 3, 13 a 19. Vejam, essa passagem é muito importante do ponto de vista da teologia das vocações, porque Jesus chama aqueles que ele quis, em primeiro lugar, para estarem com ele. Aqui está o cerne de toda a vocação. Jesus não chama os 12 em primeiro lugar para pregar, em primeiro lugar para realizar milagres. Jesus chama os 12 em primeiro lugar para estarem com ele. Assim também, toda pessoa vocacionada ao ministério ordenado, à vida religiosa, à vida consagrada, deve ter presente que ela é chamada em primeiríssimo lugar para ser amigo, para ser amiga de Deus. Essa deveria ser a marca característica do nosso ministério. Sermos reconhecidos como amigos de Deus. É para isso que Jesus nos chama em primeiro lugar. E São Marcos continua, e para enviá-los a pregar com poder para expulsar os demônios. Ou seja, Jesus confere aos 12 a participação na sua autoridade. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e para curar. Lucas 9, 2. Vamos pedir que todos nós acolhamos esta escolha, porque todos nós fomos predestinados em Cristo, antes da fundação do mundo, a sermos santos e irrepreensíveis aos seus olhos no amor. Amigos e amigas de Deus, é o que somos chamados a ser. Amém.